Uma boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, uma casa de amor, uma casa de caridade. Chamo-me Jaqueline Kunzel e gostaria de, esta tarde, trazer para vocês alguns ensinamentos do Mestre Jesus. O tema da nossa palestra doutrinária desta tarde é Bem-aventurados os misericordiosos. Então, inicialmente, vamos começar o nosso trabalho com uma prece. Queridos irmãos, convido a todos e aos internautas que possam sentar-se confortáveis, com a sua coluna ereta, para que possamos aproveitar ao máximo essa conexão que vamos iniciar agora com os ensinamentos do Mestre Jesus. Fechando os nossos olhos e abrindo os olhos da nossa alma. Amado Mestre Jesus, nos conectamos a Ti neste momento e ao Teu coração, compadecido de amor e misericórdia por toda a humanidade terrena, e nos sentimos como se estivéssemos sentados ao lado do mar de Tiberíades, perto da montanha, do monte onde Tu realizaste o sermão da montanha. Nos sentimos abraçados pelo vento, pela carícia do Teu olhar e pela doce voz que nos envolve em sentimentos de paz e de harmonia, nos fortalecendo a esperança em dias maiores, em dias melhores. Mestre Jesus, gratos somos nesta tarde por esta conexão, por este momento que vamos iniciar, em conexão profunda com o Teu amor, com o Teu coração sublime, com os ensinos do Mestre Jesus, que Tu nos legaste, nas bem-aventuranças que realizaste no Sermão da Montanha. Gratos somos, Mestre Jesus. Que assim seja. Meus irmãos, chamo-me então Jaqueline, e os livros que utilizamos como base para o nosso estudo de hoje foi o Novo Testamento, de Haroldo Dutra Dias, em Mateus capítulo 5, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, Parábolas terapêuticas de Alírio Cerqueira Filho, Renovando Atitudes, do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed, e o livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. Tem um capítulo sobre o Sermão da Montanha. E é muito lindo refletirmos sobre essa passagem, Bem-aventurados os misericordiosos, que nós encontramos no capítulo 5 de Mateus, que é o capítulo mais completo, relatando esta passagem no Novo Testamento. E é importante que possamos pensar e refletir inicialmente que o Sermão da Montanha é o cerne do ensino do Mestre Jesus. É o centro. Tanto que Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, neste livro maravilhoso, ele dedica vários capítulos desenvolvendo estas bem-aventuranças. E óbvio que não são só estes capítulos, alguns outros também se correlacionam com este ensino do Sermão do Monte. E no início, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos diz que nós podemos dividir em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos, relatando os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas como dogmas e o ensino moral. Mas o ensino moral, nos diz Allan Kardec, esse não
existe nenhuma controvérsia em nenhum dos livros relatados que discutem e abordam os ensinos morais, porque a moral, ela é inatacável. Então vejamos, meus irmãos, que quando Kardec dedica vários capítulos no Evangelho segundo o Espiritismo ao Sermão da Montanha, ele está se dirigindo a um conteúdo do ensino moral do Mestre Jesus. E é muito interessante pensarmos que Gandhi disse uma frase que até hoje nos impacta o coração. Ele disse: se todos os livros da humanidade se perdessem, fossem queimados, por exemplo, e se só sobrasse o Sermão da Montanha, nós ali teríamos uma riqueza de conteúdo para a posteridade da humanidade, como sendo este um patrimônio da humanidade, que este conteúdo do Sermão da Montanha, ele abarca a mensagem central do ensino do Mestre Jesus. E, refletindo um pouco e trazendo à tona para vocês o capítulo do Sermão da Montanha deste livro, Boa Nova, Humberto de Campos, quando escreveu este livro, ele se direcionou a uma biblioteca lá na espiritualidade, onde ele foi buscar os conhecimentos para redigir este livro. E lá onde ele coletou estas informações, ele acessou toda a vivência do Mestre Jesus durante as pregações dele aqui há 2000 anos atrás. E ele nos relata que um pouco antes do Mestre Jesus trazer para nós, no Sermão do Monte, as bem-aventuranças, havia acontecido um fato muito interessante. Várias pessoas já se deslocavam a Cafarnaum e procuravam os discípulos, porque era mais fácil acessar os discípulos do que Jesus em vários momentos. Jesus às vezes se recolhia, ia rezar, né? E os apóstolos circulavam muito pela cidade, então eles eram muito abordados. E certa feita, 3 homens chegaram à casa de Mateus. Quem foi Mateus? Mateus foi um cobrador de impostos, era um homem com muitos conhecimentos da época. Ele era letrado, sabia somar, sabia escrever. E quando chegam à casa de Mateus, esses 3 irmãos que o procuram, um deles tinha o nome de Lisandro. E Lisandro, ele era um aleijado. O outro irmão era o Áquila, e Áquila havia sido abandonado pela sua família e havia sido criticado com sérias acusações. E o outro irmão chamava-se Pafos e vivia em aflição. E quando Mateus o recebe, ele olha para aqueles irmãos, aqueles indigentes, pensa assim e diz para eles, porque eles haviam buscado Mateus, que eles queriam contribuir com a Boa Nova, eles queriam ajudar nessa divulgação, pois que eles já haviam escutado o Mestre Jesus trazer os ensinamentos e haviam sido tocados em seu coração mais profundo. E Mateus, com palavras rudes, diz assim: queridos irmãos, acaso vocês edificariam alguma coisa com as aflições que vocês passam? Ele julgou os irmãos naquele momento e achou que havia feito algo de bem, pois que ele pensava, quem são esses para contribuir com a Boa Nova? E os irmãos foram embora, aflitos naqueles momentos, né? Porque eles achavam que eles poderiam contribuir, e claro que poderiam. No momento seguinte, Jesus chega à casa de Mateus, e Mateus relata o que aqueles homens miseráveis vão querer contribuir. E Jesus, ali, dá um grande ensinamento. Ele diz assim: Mateus, por acaso, ele diz assim, esses queridos irmãos, que são os vencidos do mundo, são estes muitas vezes, e na maioria das vezes, aqueles que escutam a voz de Deus. Os vencidos do mundo são aqueles que, em virtude das aflições que eles passam, eles conseguem
representar naquele momento para nós a voz de Deus. E nesse momento, um sublime reflexo eles emitem, diz Jesus, da presença de Deus. É porque são corações mais abertos aos ensinos do Mestre Jesus. E aí o Mestre segue o seu ensino para Mateus e diz assim: o que esperar então dos vencedores do mundo, que estão mais preocupados em manter as suas posses materiais, fazendo uma distinção entre aqueles que se envolvem muito mais com a materialidade do que com os ensinos de Deus, que não se preocupam com o que Deus nos traz. Então Jesus dá um grande ensinamento naquele momento, dizendo para Mateus que quem governa o mundo é Deus, e que Deus não age com inquietação. Mateus acolheu aquele grande ensinamento, se deu conta que ele não deveria ter mandado embora aqueles irmãos, que sim, aqueles irmãos estavam capacitados pelo coração a agir, a auxiliar na obra divina, na boa nova. Apesar de um ser aleijado, o outro ser um acusado pela família, um abandonado e um aflito. Mas eles tinham um coração, aonde aquele coração já estava aberto para refletir os ensinos do Pai. E aí, na sequência, o Mestre Jesus sai da casa, se dirige à multidão que vinha de todas as regiões para ver o Mestre Jesus, para ser consolado, para ser curado, para escutar a boa nova. Eis que o Mestre sobe então, se desloca por um local mais alto, para ser visto e para ver a multidão. E como nos diz Mateus, abrindo a sua boca, o Mestre ensinava. É claro que abrindo a sua boca não significa um pleonasmo, mas mais do que tudo, nós podemos nos lembrar do ensino do Mestre Jesus, quando os fariseus o procuram e dizem assim: Senhor, os teus discípulos não lavam as mãos quando vão se dirigir à mesa para as refeições. E o Mestre Jesus dá um grande ensinamento, porque eles estavam sendo julgados pelos fariseus, mais uma vez. E ele ensina: o que sai da boca é o que procede do coração. É o que torna impuro o homem. E aí nós aprendemos que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então o Mestre Jesus, com essa expressão de Mateus, no início do Sermão da Montanha, que diz: o Mestre Jesus abriu a sua boca e falou: bem-aventurados. Ele falava o que estava dentro do seu coração. O Mestre Jesus falou com o sentimento naquele momento. Ele trouxe o seu sentimento, ele exalou o sentimento do amor para toda a eternidade, naquele momento, no Sermão da Montanha. Olha que lindo. E aí nós começamos a refletir, agora nesse momento, sobre a bem-aventurança, que é o versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque obterão misericórdia. E o que seria bem-aventurados? Bem é o oposto do mal. Aventurado significa caminho. Então, bem-aventurado aquele que segue o caminho do bem. E o que é misericordioso? Vem do latim misere, miseratio, que significa compaixão, e cordia, coração. Nada mais é do que colocar o nosso coração na miséria alheia, compreender este irmão, a dor que ele passa, o sofrimento que ele está passando. É como dizermos, termos empatia para com o sofrimento dos nossos irmãos. É colocarmos o nosso coração. Empatia é o nosso sentimento. É o que faltou para Mateus naquele primeiro momento, que se dirigiu com palavras rudes aos três irmãos que o procuraram, mandando-os embora. E o Jesus acolhe Mateus com bondade, pois que ele era um discípulo, era um aluno ainda de Jesus. E os alunos estão em aprendizado.
Então nós percebemos o quanto Jesus nos ensina com essa bem-aventurança, nos convidando a termos compaixão, tanto para a miséria material dos nossos irmãos, quanto para a miséria espiritual, para que os nossos irmãos passam. A miséria material, quantos irmãos se encontram nas ruas, sem dinheiro, sem alimento. Quanto nós podemos fazer levando um prato de comida a esses irmãos, as crianças abandonadas ou que se encontram também sem pai ou sem mãe, num orfanato, quanto carinho podemos dar aos velhinhos que se encontram aguardando o desenlace da carne, podemos ir lá levar um consolo, uma palavra amiga. Nós temos milhões de oportunidade de ir ao encontro da dor, da miséria, do sofrimento. Ao infortúnio oculto também, meus irmãos, aquela dor do irmão que nós não sabemos, que não aparece, que ele não nos fala. Basta que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, que o nosso coração se compadeça e observe a atitude do irmão, se ele está mais acabrunhado, cabeça baixa, triste, muitas vezes nós podemos chegar e conversar com ele. E é tão lindo que nós vamos observando que aí nós vamos nos tornando piedosos. Aquela pessoa que é piedosa é aquela pessoa que se compadece. Aquela pessoa que tem compaixão, que tem misericórdia com o irmão do caminho. E a piedade, ela é irmã da caridade. Nos diz o nosso irmão querido Espírito Miguel no Evangelho segundo o Espiritismo. É a caridade sublime, a piedade praticada pelo Mestre Jesus, quando aqui esteve conosco, é o sentimento mais sublime do amor, a piedade. E ele nos diz assim, a piedade tanto quanto aquele que não é piedoso, aquele que não é misericordioso, ele é egoísta. E aí ele diz assim, tende cuidado, meus irmãos, de não vos tornardes endurecidos o vosso coração frente à miséria alheia. Tende cuidado, pois que, se o seu coração estiver endurecido, muitas vezes o conforto do lar é o lugar que nós mais buscamos para não entrarmos em contato com os irmãos aflitos. E o convite de Jesus é, ide ao encontro do infortúnio. Ide, meus irmãos, ide. Não nos tornemos como as águas do Mar Morto, calmas, mas que no fundo existe, na profundeza deste Mar Morto, uma corrupção fétida. O nosso coração endurecido, egoísta, orgulhoso, escondendo os nossos reais sentimentos. Que este Mar Morto, no fundo, ele significa todo o nosso olho, os nossos olhos fechados para a dor do nosso irmão do caminho. Que é o que nos diz o Espírito Miguel nessa mensagem tão linda sobre a piedade, no Evangelho segundo o Espiritismo, e que coaduna com a bem-aventurança da misericórdia. Ide, meus irmãos, ao encontro do infortúnio. Mas podemos procurar o infortúnio dentro do nosso lar também. E de que forma nós podemos pensar, podemos realizar a misericórdia dentro do nosso teto da nossa casa, com os nossos familiares? Como? Suportando cristamente os defeitos alheios, porque todos nós temos ainda vícios a corrigir. Não revelando as dificuldades deles para outros, não julgando o irmão do caminho, relevando os agravos, quando eles nos agridem, relevando, fazendo ouvidos loucos, deixando entrar por um lado e sair pelo outro, não agindo com vingança, nos reconciliando com os irmãos, perdoando os irmãos, estarmos prontos a servi-los a cada momento, a cada instante. Aquele irmão agressivo, aquele marido que não reconhece o trabalho da esposa, de sol a pino cuidando do lar, muitas vezes, exigente, que possamos servi-lo, sem esperar
o agradecimento, porque a maioria de nós aguarda um reconhecimento e um agradecimento. Trabalhemos, meus irmãos, trabalhemos de sol a pino, levando o amor do Mestre Jesus a todos os nossos irmãos, a misericórdia, colocando o nosso coração, observando aquele nosso irmão, perdoando para que Deus nos perdoe. Esse é o grande ensinamento. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. À medida que eu perdoo, eu também recebo a misericórdia. E todos nós somos carentes da misericórdia, carentes do perdão. Todos nós. E começa então dentro do nosso lar. E mais ainda, começa conosco mesmo. Essa misericórdia, esse perdão começa nos perdoando as nossas faltas. À medida que eu me perdoo, eu aprendo a perdoar o meu irmão do caminho, no segundo momento. A perdoando o irmão do caminho, esse perdão volta para mim. É um ciclo que se fecha. Pois que aquilo que nós damos, nós recebemos, é da lei, né? O que nós oferecemos para o próximo, nós vamos receber em troca, hoje ou amanhã. É da lei de causa e efeito, faz parte. Não há como evoluirmos sem o perdão. O perdão é uma necessidade do nosso processo evolutivo. Por isso que Jesus nos ensina, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão a misericórdia. Como a nos dizer, o perdão é uma necessidade do nosso processo evolutivo. Se quisermos avançar espiritualmente, precisamos aprender a perdoar. Pois que não há como amar a Deus se amar ao próximo, pois que o próximo é a ponte que nos conduz a Deus. Já nos disse e nos ensinou André Luiz, o próximo é a ponte que nos conduz a Deus. Então eu aprendo a me perdoar e eu aprendo a perdoar o meu próximo. Perdoando o próximo, eu recebo de volta o perdão do Pai. É simples assim, mas tão importante de realizarmos. Eu vou trazer um exemplo agora para nós. Um exemplo para que a gente possa compreender bem este ensinamento. O exemplo é assim. Certa feita, às 6:30 da manhã, uma família acorda, pai, mãe e filha. E ambos levantam, fazem as suas necessidades básicas e vão tomar café junto. O pai já se encontrava atrasado e ele tinha uma reunião muito importante na empresa às 8h da manhã. Mas ele já estava atrasado e estava tomando o seu café da manhã. E eis que a filha, sem querer, derruba o café na camisa do pai. Naquele mesmo instante, o pai, que já estava atrasado, um pouco ansioso, levanta o tom da voz e xinga a filha. Eis que ela começa a chorar. O pai levanta, sobe, vai trocar a camisa. Quando ele retorna, a filha havia perdido a condução para o colégio e ele estava nervoso, ansioso. A filha chorando, magoada. Ambos saem de cara fechada. A filha vai para o colégio, ele leva ela e chega mais atrasado ainda à reunião. O que nós aprendemos desta mensagem, deste exemplo tão simples e tão corriqueiro, muitas vezes em nossas vidas? O que ele tem a ver com a misericórdia? Vamos refletir um pouco. Naquele momento, o pai já estava atrasado. Inconscientemente, ele não percebeu que ele estava ansioso. A filha também, em virtude daquela vibração da psicosfera do ambiente, se atrapalha e derruba o café, mas foi sem querer. O pai tinha duas opções naquele momento. Duas opções. Olha que interessante. Ele estava ansioso e quando ela derruba o café, ele poderia fazer o quê? O que o pai poderia fazer naquele momento? Ele tinha a opção da escolha, porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Ele poderia escolher entre reagir ou agir, mas ele reage, porque ele estava inconsciente do seu sentimento, ele ficou com raiva naquele momento, e ele não percebe que a emoção da raiva está ali, presente, naquele momento, na mesa, no café da manhã. Se ele tivesse percebido,
aquela emoção, pois que as emoções são nossa bússola, é uma bússola. Quando as emoções chegam, elas nos mostram um caminho. Nós podemos reagir ou agir. Pois que todos nós temos emoções. As nossas emoções estão ligadas à parte do nosso cérebro, a parte límbica do nosso cérebro, a parte mais primitiva, às emoções mais primitivas, né? Então, se nós reagimos, se o pai reagiu naquele momento, o que ele fez? Ele se deixou tocar pela emoção da raiva. Irritou-se, mais ainda subiu o tom de voz e xingou a filha. Agora, se o pai tivesse consciente de que ele estava atrasado, um pouco ansioso e que ficou com raiva, ele poderia ter conscientemente se auto-observando, ele observaria, traria para a consciência naquele momento essa percepção do que estava acontecendo externamente e internamente com ele. Ele perceberia que a filha fez sem querer, ela não pegou a xícara e jogou nele, simplesmente ela derrubou a xícara, então ele perceberia que foi sem querer que ela fez, percepção externa, e ao mesmo tempo ele perceberia internamente os seus reais sentimentos, porque ele estava atrasado. E as pessoas atrasadas ficam ansiosas. E as pessoas ansiosas geralmente são agressivas, irritáveis mais fáceis. Isso é óbvio no cotidiano, é fácil nós observarmos, né? Então, naquele momento, se ele tivesse observado internamente a si mesmo, ele não reagiria. Ele poderia agir e dizer assim: filha, olha, tenha um pouco mais de cuidado, né? No café da manhã, o pai está um pouco atrasado, mas tudo bem, aconteceu hoje, presta um pouco mais de atenção, né? O pai vai trocar a camisa, tu cuida para não perder então a tua lotação. Pronto, estaria tudo resolvido, ele seguiria para o trabalho dele, mas não foi o que aconteceu. O que é importante aqui? Aqui envolveu o perdão, mas o perdão vai acontecer quando eu tiver consciência do que está acontecendo externamente e internamente comigo. Porque senão eu projeto no outro tudo que é meu. O que o pai fez? Projetou a ansiedade, a irritabilidade na filha, naquele momento. E é isso que a maioria de nós fazemos, porque nós não integramos a emoção. Nós não integramos, nós não sentimos a emoção, nós não sentimos que nós estamos com raiva, nós soterramos ela, nós reprimimos ela, nós negamos a nossa emoção. Nós somos como cortadores de grama na maioria das vezes, cortamos a grama e não nos aprofundamos na raiz. Não é assim que acontece? Vivemos na superficialidade dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Não querendo ver, passando uma mão por cima de nós mesmos, mas nós entramos agora na regeneração e nós precisamos aprender a sentir as nossas emoções, a analisá-las racionalmente, acolher essa emoção, pois que os espíritos mais evoluídos acolhem a sua emoção, percebem ela, a serviço do que a raiva está naquele momento, a serviço do que? É isso que nós precisamos aprender, a serviço do que? Para que nós não reajamos tanto, para que nós possamos agir com o nosso livre-arbítrio, fazendo melhores escolhas, escolhas pela vida. Aqui é muito importante que a gente possa, então, observar que nós precisamos aprender. E aqui tem um conteúdo muito importante. As emoções, elas não são certas ou erradas, nem próprias ou boas. As emoções são energias que nós precisamos dar uma direção. É como um cavalo que nós precisamos aprender a domá-lo, a lidar com aquele cavalo. Esse é um ponto fundamental no nosso processo evolutivo, porque aí nós vamos aprendendo a nos observar muito mais, muito mais.
E nesses momentos, quando algo acontece, nós precisamos aprender a ter uma distância psíquica daquilo que está acontecendo. O que é distância psíquica? É uma desconexão psicológica. É aquele momento que nós nos desconectamos mentalmente da pessoa, ou da situação, ou do problema. E fazemos uma limpeza. Fazemos até uma oração muitas vezes, que nos ajuda a mudar o nosso halo mental. E naquele momento nós temos uma clareza mental do que está acontecendo ao nosso entorno. Porque aí nós conseguimos observar o que está dentro de nós e o que está fora. E vamos nos perguntar o que há por trás de nossas emoções. O que há por trás delas? O que havia por trás da raiva do pai? A ansiedade, porque ele estava atrasado e porque ele tinha uma reunião muito importante. Muito importante. Então, meus irmãos, na regeneração, nós precisamos desenvolver a inteligência emocional, que já nos disse Daniel Goleman. Primeiramente, a humanidade falava no QI, na inteligência intelectual, que era saber fazer boas contas matemáticas. Na sequência veio Howard Gardner, e falou sobre as inteligências múltiplas. Foi quando nós observamos e conhecemos a inteligência da linguística, da lógica, a musical, a espacial e assim por diante. Mas a inteligência emocional é a que nos conecta com as nossas emoções, com o sentimento do nosso irmão, com a situação que está acontecendo no momento presente, para que aí nós possamos avançar um passo além para a inteligência espiritual que nos trouxe a Dana Zohar, que descobriu o ponto de Deus dentro do cérebro, que nada mais é para nós espíritas do que a glândula pineal. E essa glândula pineal é o que nos conecta com a espiritualidade maior. É onde nós vamos desenvolvendo a nossa intuição, esse sexto sentido que nós não temos ainda desenvolvido em nós. Mas não é só a mediunidade, não é só desenvolver esse sexto sentido. No futuro ele vai se tornar uma inteligência. Olha que interessante, com certeza. Isso é uma aferição minha dos meus estudos. Isso quando nós avançarmos mais ainda nesse caminho. Mas até chegarmos lá, nós precisamos desenvolver a inteligência emocional, para que possamos chegar na inteligência espiritual, que é esse sexto sentido, nos conectando com a espiritualidade maior e recebendo do coração do Pai e do Mestre Jesus as informações, nos comunicando com essa espiritualidade superior de uma forma mais clean, mais limpa, mais constante em nossas vidas. E para finalizar, então, a nossa mensagem do dia de hoje, eu gostaria de dizer uma frase que uma amiga me ensinou. Quem se ama, ama a vida. O universo não está punindo ou abençoando você. O universo está respondendo à sua atitude vibracional que estás emitindo. Só você tem o poder de criar a sua realidade. E encerramos esta palestra doutrinária na tarde de hoje, fazendo a nossa prece. Queridos irmãos, amado Mestre Jesus, te pedimos nesta tarde que o teu coração misericordioso possa nos envolver a todos neste momento, que possamos todos ir ao encontro do infortúnio, primeiramente das nossas misérias, e num segundo, ao encontro da miséria do nosso irmão do caminho, que tu possas nos guiar, amado Mestre Jesus, nesse caminho que possamos percorrer das bem-aventuranças, cada dia mais. Gratidão, ó Mestre Jesus, que a tua paz nos envolva, que assim seja.